Oi gente, eu sou a Natália Viana. Olá pessoal, eu sou o Lúcio Roberto E nós somos o canal Bolo Fofo. Esse é o nosso primeiro vídeo. Hoje, nosso primeiro vídeo pra vocês. A gente vai falar pra vocês sobre ela, a rainha, a soberana, a magnânima da confeitaria. Farinha de trigo. E da panificação também. É que a confeitaria é coisa importante, né, gente? Não, panificação, pessoal. Confeitaria piso arroz. Jamais. A gente tem essa briga aqui, tá? Vocês vão perceber que essa briga, ela é É uma real. briga boa, é boa. Ela é real. E assim, gente, nós vamos começar falando pra vocês sobre farinha, porque é muito importante vocês entenderem que tipo de farinha usar, onde aplicar. Amigo, meu crush tá vindo. Dá uma batidinha, amigo. Do quê? De pó. Tô bonita, ficou bom? Tá ótimo, pode ir. E eu vou começar falando pra vocês que a farinha de trigo, o grão de trigo, que é de lá que sai a farinha, tô falando pra isso pra vocês porque eu fui pesquisar sobre o que as pessoas acham que é farinha, e as pessoas acham que a farinha de trigo é um composto de coisas. E a farinha de trigo, ela é o resultado, né, da moagem do grão de trigo. O grão de trigo, ele é composto por endosperma, Casca e germe, tá? E essas três coisinhas que estão ali no grão, eles são moídas. Primeiro, umedece. Você pega esse cá, tira a casca, moe isso. Disso a gente peneira. Disso a gente vai ter farinha de trigo branca que a gente conhece. Nós vamos ter farelo de trigo, que é aquela coisa que o pessoal fitness aí usa, que tem mais fibra, tem vitamina E. É uma coisa mais natural. Tá, e vocês vão entender por que a gente fala de natural. Porque essa farinha de trigo passa por branqueamento, que é um processo químico. Então, a gente tem aí os dois subprodutos, um mais natural e um mais industrializado. E é importante a gente entender que dentro do composto, quando a gente fala do grão do trigo, ele é dividido nessas três partes que a Natália falou, né? Então tem o germe, a casca e o endosperma, que é a parte principal, que ele corresponde a 83% do trigo, tá? Esse endosperma é onde tem a maior concentração de amido, Sim. Né? Então o amido é a parte mais importante dentro aí da sua... Quando você está pensando tanto em confeitaria quanto em panificação, e ali é onde vai começar a acontecer toda a química que acontece e a parte mais importante dentro, tanto a confeitaria quanto para a panificação, né? E além disso, nesse endosperma você vai ter as proteínas que vão ser formadoras do glúten. Essas proteínas formadoras do glúten, a glutenina e a gliadina, é onde vocês vão ter que ter sempre um olhar importantíssimo, tá? Porque tanto a glutenina quanto a gliadina, quando você adiciona umidade e dá movimentação mecânica, Temos o glúten. O glúten, assim, é o tudo para panificação. É o top. Então você sempre tem que lembrar que glúten para panificação é tudo. E para confeitaria, ele é mínimo. I still love you. Então, sempre que a gente for reforçar, falar para vocês sobre glúten e sobre teoria sobre glúten, o Lúcio sempre vai ter esse reforço para passar para vocês, porque é o que há de mais importante para a panificação, né? E dentro dessas duas proteínas, uma delas a gente tem ali o glúten e na outra não, né, Lu? na verdade elas vão acabar se formando juntas ali, uma responsável pela extensibilidade, outra responsável pela elasticidade que a massa vai ter. Então, quando você tem essas duas proteínas juntas, e aí é a forma mais correta de dizer, é justamente isso, né? Que eles me dizem, tem glúten, não tem glúten, essa farinha tem mais ou menos glúten. Na verdade, o que elas vão ter em maior ou menor proporção serão essas proteínas formadoras do glúten. Algumas vão ter uma proporção maior e aí vão ser indicadas mais para panificação, no caso, quando elas têm proteínas formadoras de glúten em maior quantidade, ou em menor quantidade, que vão ser aquelas que vão ser mais indicadas para confeitaria. Então é importante entender justamente isso. Quanto mais proteínas para formar o glúten, mais indicada vai ser para panificação a sua farinha de trigo.
Quanto menos proteínas formadoras do glúten na sua farinha, mais vai ser indicada para confeitaria. Lu, conta pra gente um pouco sobre absorção, tá? Em relação a amido, a trigo danificado, a grão danificado, proporção de absorção de água para confeitaria e para panificação. Então, é o seguinte, pessoal, quando a gente fala aí do nosso amido, né? Quando a gente fala do amido presente no seu trigo, quando você fala do quanto esse grão está mais ou menos intacto no processo de formação da farinha, né? Então, quando você vai formar sua farinha no processo de moagem, todo o processo químico que envolve, né, que ele passa por alguns processos de branqueamento, onde acaba às vezes tirando um pouco mais da pureza da sua farinha, e é onde você acaba tendo farinhas que vão ter mais ou menos qualidade, principalmente por conta de todo esse processo de clareamento. Ali vai ter mais grãos danificados ou não danificados, né? E aí, quanto mais danificado for esse grão, mais ele absorve água. Quanto menos danificado, menor a absorção. Uma coisa muito importante, falando de farinha, ela pode ser branqueada de maneira química ou também de maneira natural. Quando esse processo é feito de maneira natural, a farinha pode ter um baixo teor de glúten. Lembra, quanto mais proteínas, né? Maior glúten, quanto menos glúten. Ela pode ter menos porcentagem ali de glúten, mas uma boa absorção. Por quê? Porque o processo de branqueamento natural não danifica tanto o grão. E essa farinha basicamente é a farinha 00, né, Lúcio? Sim. Que seria a farinha ideal para a confeitaria, que nós não temos no Brasil. Não tem no Brasil, meninas. Não tem no Brasil. Não tem. Infelizmente, até por ser uma denominação aí que vai estar muito associada às farinhas italianas, sim, né? Esse processo da farinha 00 vai ser justamente uma farinha que, mesmo por ser 00, às vezes muita gente acha na panificação, eu estou fazendo com uma farinha 00, super top. Muitas vezes não, por causa desse processo de branqueamento que pode acontecer, né? Você acaba tendo menos proteínas formadoras. Não quer dizer que só porque ela é 00, vou fazer pão com a farinha 00 porque ela é melhor, ela é incrível. Depende muito. Sim. Então, o que é mais importante? Infelizmente, no rótulo, você não consegue saber se tem mais ou menos proteína, se vai ser mais indicado para panificação ou mais indicado para confeitaria. O que precisa ser feito, muitas vezes os sites, e aí principalmente as farinhas de maior qualidade, os sites vão informar uma ficha técnica lá qual a quantidade de proteína que vai ter. Pessoal, então para resumir tudo que a gente falou aqui, então vamos entender o seguinte, primeiro que as farinhas nacionais, elas não são uma das melhores. A gente vai ter farinhas importadas, como farinhas argentinas, como farinhas italianas e francesas, que de fato são melhores que as nacionais, porém, as que a gente tem disponível no mercado, elas vão entregar um ótimo pão ou um ótimo bolo também. E aí, para resumir, vamos entender um pouco as diferenças que a gente vai ter. Então, vocês vão ter no mercado farinha integral, falando aí de farinhas de trigo, farinha integral, que vai ser feita provavelmente usando todo o trigo. Então a moagem do trigo inteiro. E as farinhas tipo 1, que é mais comum a gente encontrar, que vão ser feitas a partir do endosperma, da parte central ali, onde tem a maior concentração de amido. E vão ter aquelas que vão ter diferentes quantidades de proteínas, que vai fazer com que elas sejam mais indicadas ou para confeitaria ou para panificação. Porque na confeitaria, a farinha ela é fraca. Já na panificação, a farinha precisa ser forte. Uma coisa que vocês devem estar se perguntando, Natália, Lúcio, mas até agora vocês não me falaram marcas. O que eu compro, então? Já que vocês falaram que nem tudo é bom, nem tudo serve para tudo, o que eu compro, onde eu vou? E isso é exatamente o que a gente tem para oferecer para vocês no nosso curso de confeitaria e panificação para iniciante. No nosso curso vocês vão saber quais são as marcas que a gente tem disponível no mercado brasileiro mais recomendadas para panificação, mais recomendadas para confeitaria. Vocês vão saber diferenças entre essas farinhas. E o melhor, gente, não é que nós estamos falando isso porque nós achamos. Não, é know-how.
é técnica e conhecimento que nós vamos agregando ao longo desses anos de profissão. Então você vai ter um curso completo para você começar a tua vida na confeitaria e na panificação, sabendo exatamente por onde começar, que é a farinha de trigo. O curso não é só sobre isso. Dentro desse curso você vai ter um conteúdo completo sobre tudo que você precisa saber para se tornar um grande confeiteiro, um grande padeiro, né, Lúcio? Acho que é um dos cursos mais completos online no Brasil. Com certeza. A gente está preparando uma coisa incrível para vocês. Muito legal. Então, cliquem aqui no link que a gente vai deixar. Esse link vai direcionar direto para falar no nosso e-mail e lá você vai receber todas as informações sobre o curso, sobre as aulas. Vai ser incrível. A gente espera que vocês tenham gostado, né, Lu? Não, eu acho que foi legal, pessoal. Um conteúdo bacana. Vocês já viram? Deu pra sentir que não é qualquer coisinha sobre confeitaria e panificação. A gente vai trazer muito conteúdo, muita coisa técnica, coisas que são simples de serem feitas, simples de serem entendidas, mas que vai possibilitar que vocês abram grandes possibilidades, tá? E lembrem-se sempre de uma coisa. Método, cada um tem o seu, né, Lúcio? Sim, com certeza. Eu tenho o dele, eu tenho o meu. Agora, técnica é técnica. E o que a gente vai dar pra vocês é técnica profissional. Então é isso, gente. Fiquem aqui com a gente. Se inscrevam no canal. Curtam. Sigam a gente no Instagram. Nosso story tá bombando, né, Lu? Tá bombando. No story a gente dá dicas, a gente dá aí uns gostinhos de quero mais pra vocês sobre a apostila. Segue a gente no Instagram, tá? Dá aquele like lá pra gente. E é isso. Até o próximo, né, Lu? Até a próxima semana.